Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Escola de Paz. E hoje nós temos um tema maravilhoso e comovente: o luto em família. Olá, gente, sejam muito bem-vindos, né? Eu queria que você ficasse bem atento aí. Hoje nós temos uma convidada especial, que é Daiane. Ela está aqui conosco. Nós vamos estar conversando justamente a respeito de luto, como o Paulo falou. Daiane é a esposa do pastor Roslon, né, que partiu para o Senhor. Mãe de Lucas e Pedro, né? Daiane também é pedagoga. Ela coordena essa produção de materiais aqui do Departamento Infantil aqui no Ministério Verbo da Vida. E também desenvolvia a supervisão com o pastor Roslon. Então, Daiane, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A Escola de Paz, né, eu já venho participando já faz um tempo e tem sido uma experiência maravilhosa, né? E eu sei que hoje não vai ser diferente. Então, gente, Daiane, nós sabemos que o pastor Roslon, ele passou um processo, né? E passou um tempo internado no hospital, né? E terminou partindo para o Senhor. Como foi dar essa notícia aos filhos de vocês, né? Ao Pedro e Lucas? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, foi extremamente difícil, né? Essa notícia, assim, é de partir o coração para uma mãe dar para os filhos. Mas eu sabia em que terreno as minhas palavras iriam cair. Nós sempre conversamos sobre todos os assuntos, sempre gostei de conversar com as crianças. E o luto e a morte também faziam parte, né, desses assuntos. Não conversava tanto, mas devido até à pandemia se tornou até assim mais constante essa conversa. Eu sempre gostei muito de comprar livros para eles, e eles tinham, um dos livros que eles têm fala sobre luto. Tem um garotinho que perde o avô. E a gente conversava, né? Sempre que lia, conversava um pouco. Eles perderam, no caso Lucas, uma colega dele, o pai faleceu no período da pandemia. Então eu acompanhei de perto, né? A gente conversava bastante. E todo o processo da pandemia, né? Não tinha como não falar de luto nesse processo. E meu pai também faleceu na pandemia, então esse assunto voltou assim de uma forma mais intensa. Eles, então, não era um assunto que eles não sabiam, não ouviam falar. É muito importante a gente conversar para que a criança entenda, não para preparar para a morte, mas a morte faz parte da vida. Então é um assunto que deve também fazer parte, né? E eu tive uma experiência o ano passado de uma pessoa conhecida faleceu. E os meninos nunca tinham ido a um velório. E eu pensei, eu acredito que seria uma boa oportunidade para eles entenderem como é esse processo. Então perguntei se eles gostariam de ir, e eles falaram que sim. Então eu expliquei como era um velório, como as pessoas se comportam, se é de ímpio, se é de crente. E eles disseram que queriam ir, então levei, eles se comportaram, observaram tudo, né? Fizeram várias perguntas, quiseram se aproximar do caixão e viveram a experiência. Então, nada ali era novo para eles, né? Nesse sentido, assim. E outra experiência, assim, maravilhosa que eu vivi a respeito de amar o céu. Então, eu passei isso para os meus filhos também e passo, né? A gente conversa muito sobre o céu. Eu lembro há muitos anos, na verdade, eu era solteira e eu tinha teve uma ministração lá na nossa igreja e falando sobre o amor, a vinda de Jesus. E eu olhei assim, eu disse, Senhor, eu não amo a vinda de Jesus, porque eu quero ainda casar, eu quero ter filhos, eu quero, né, vários sonhos, Jesus não volta agora, mas eu quero desejar ardentemente a vinda de Jesus. E eu fui orando sobre isso, e foi passando o tempo até que eu percebi que eu estava amando a vinda de Jesus, né, isso foi por volta de 2008, por aí. E eu comecei a ficar apaixonada pelo céu. E foi uma experiência tão forte que eu quis mesmo passar isso para os meus filhos, né? E faço isso constantemente. Como o céu é maravilhoso. Como vai ser maravilhoso ver Jesus, tocar Jesus, olhar para Jesus. E quando Roslon faleceu, eles estavam num sítio. Então eu entrei em contato com o pessoal e disse o que tinha acontecido. Pedi para eles não terem contato com redes sociais, embora que eles normalmente não têm. E quando eles chegaram, a gente conversou, eles falaram como foi, a gente riu e foi bom. E depois eu disse, eu tenho uma coisa para contar para vocês. E eles já encheram os olhos de lágrimas e perguntaram, papai morreu? E aí eu falei que sim. E eles choraram, claro, bastante. E eu fui acolhendo, né? Disse, pode chorar, porque realmente, assim, é uma dor grande e a gente precisa mesmo chorar.
Mas Sim. eu tô aqui com vocês e fiquei fazendo carinho, cuidando, durou ali uns 30 minutos e depois eu perguntei se eles queriam ir pro velório, eles falaram que sim, a gente foi se organizar para ir. Que bênção, né? Ter essa instrução, mesmo sem pensar que um dia iria passar por isso, né? Como criar uma base. Dai, os meninos, eles têm vivido o luto. E eu acredito que eles ainda estão se adaptando a essa nova fase da vida, né? E eu sei que cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, né? E acredito também que você tem distinguido isso. Como é que tem sido, né, em relação às demandas? Porque a necessidade é a mesma dos dois. Mas como você tem lidado, né, com essas demandas de compreender o outro? Então, como pais, nós precisamos conhecer os nossos filhos, observar, gastar tempo observando os nossos filhos. Então, eu já sabia um pouco o que esperar de cada um. Nada tem sido surpreendente até agora. Pedro, ele é mais extrovertido, então ele fala o que ele sente, quando ele quer, ele chora. Já Lucas é mais quieto, mais introspectivo. Esse aspecto dele é mais parecido comigo. E algo que é muito importante é que a gente possa dar liberdade para a criança expressar da forma que ela é. Sim. Porque a criança não deixa de ser quem é porque ela está vivendo o luto. Então eu preciso respeitar a forma que eles reagem, que eles vão demonstrar. Isso eu não estou dizendo que tudo que vier é aceitável, não é isso. Mas eu tenho que entender que Pedro e Lucas vão demonstrar as dores de formas diferentes. Então tem crianças que vai apresentar ali uma falta de apetite, ou talvez um aumento de apetite, né? Pode comprometer o sono, o rendimento escolar pode cair, e é preciso estar observando essas coisas de perto e acompanhando e ver o que pode fazer para contribuir para que a criança possa superar de uma forma melhor. Mas isso é de forma leve, é de forma tranquila, porque não é algo que a gente pode querer resolver em dias. Né? O luto é algo que mexe demais, né, com todos os âmbitos do nosso ser. Então eu fico observando e Lucas eu fico mais puxando, conversando. Filho, você sente saudade do papai? Como é essa saudade? Dói? Dá vontade de chorar ou você fica leve? Então eu vou fazendo perguntas e dando opções, porque a criança ela não vai saber expressar. Para que ele possa me sinalizar o que é que ele está sentindo e que eu possa saber como eu posso ajudá-lo naquilo muito que é necessário. Bom demais. E quem é o mais velho? Lucas. Então é bem importante, como você está falando aí, conhecer, né? Para que possa ser ajudado, né? Que os pais possam ajudar. Eu acho que, Paulo, acho que só assim, um detalhe, né? Você falou o fato de estar próximo, né? O quanto é importante, né, Daiane, os pais, na verdade, desenvolver desde a infância com as crianças essa proximidade, né? Porque a gente nunca sabe o que a vida, na verdade, vai nos oferecer, o que vai acontecer de circunstâncias, né? E entendendo essa importância, né? Porque eu acompanhava algumas publicações do pastor Roslon, né? E eu via mesmo, assim, o quanto que vocês investiam, né, em tempo com os meninos, né? E você tem essa proximidade, essa sabedoria de poder hoje estar instruindo eles em uma situação, uma circunstância, na verdade, que é desafiadora, como mãe, né? E também para as crianças vivenciar o luto, né? Eles têm que passar por essa estação, como você está falando, mas a sua sabedoria fazendo a diferença, instruindo eles. E é importante também, assim, que os pais entendam que o luto da criança, ele é diferente do adulto. Então, ele está chorando agora, daqui a pouco ele está brincando. E parece que não, pronto, está resolvido. E não é assim que funciona, porque a criança se distraiu e está brincando, não quer dizer que está tudo bem. Em outro momento, ela vai chorar novamente, ou vai tentar expressar de outra forma. Então, a criança, ela vive o luto e ela precisa viver o luto, né? Nós não podemos negar, temos que dar essa liberdade dela viver mesmo. Eu, por vezes, né, chorei mesmo na frente deles. Eu não sou muito de chorar, mas algumas vezes eu chorei na frente deles para que eles entendessem que eu também estava sofrendo. E quando eles veem que eu estou sofrendo, eles entendem, eu também posso sofrer, eu também posso chorar. E seria até esquisito, eu penso, eles olharem para mim e nunca me ver chorar, demonstrar nenhum tipo de sentimento.
né? Quando eu perdi o meu marido, essa visão de ter que passar uma fortaleza inabalável, eu não vejo isso como algo positivo. Eles precisam entender que na vida nós temos sofrimento sim, mas nós precisamos saber como viver. Sim, bom demais. A gente tem visto, né, que você tem postado, tem relatado, né, situações do dia a dia durante esse processo. E a gente tem visto o cuidado de Deus, a sabedoria que o Senhor tem derramado na sua vida, né, para conduzir essa situação com os meninos. E diante dessa situação, houve alguma pergunta que eles fizeram, né, que te surpreendeu, que você jamais imaginaria que eles iriam perguntar? Sim. Pedro, de 6 anos, ele me perguntou, né? Mãe, você vai casar de novo? Eu preciso de um pai. Como é que eu vou viver sem um pai? Eu quero um pai. E eu uma realmente pergunta bem interessante. Não esperava essa pergunta. Poucos dias depois que Roslão faleceu, ele fez essa pergunta. E eu sei que ele não tem uma compreensão do que ele estava falando, né? Porque ele achava que ia reencontrar o pai dele nesse novo casamento. E ele perguntou ao mais velho, né? Lucas, você não quer um pai? Ele disse, não, eu só queria o meu pai. Mas outro pai para vir para cá eu não quero, não. Aí ele parou para pensar e raciocinar, né? Que seria outro pai, não era o pai dele. Aí ele disse, eu também não quero, não. Então foi uma pergunta que me pegou aí, bem de surpresa. É interessante a sinceridade, né? A inocência da situação em relação a isso. Sim. Né? Eu acredito que foi uma pergunta bem surpreendente, né? Para cada idade, assim, eles vão fazer questionamentos bem diferentes. Né? Os que Lucas faz são bem diferentes, porque a forma de enxergar o que está acontecendo, a percepção é muito diferenciada. E a gente precisa considerar isso também, né? A personalidade da criança e a idade precisa ser observada, porque eles vão se expressar de formas diferentes, de acordo com a idade também. E o que eu percebo, Day, é que você tem esse cuidado, como você falou da idade, não querer adultizar, acho que a palavra seria essa, eles diante da situação. Né? Que às vezes a gente já vê situações de pais, ou até pessoas fora daquele contexto, dizendo, não, você quer que a criança tenha uma atitude como um adulto escolheria ter. Né? Então, isso também é bem importante. Daiane, a gente tem acompanhado um pouco as suas redes sociais, né, e tem visto o quanto você tem sido sábia, né, nesse contexto de criação dos meninos dentro dessa situação. Mas o que é que tem te ajudado, né, tem te fortalecido? Na verdade, assim, eu acho que você estava desenvolvendo um estilo de vida até mesmo já dentro do processo que estava passando, né, o que foi que te ajudou a superar, né, o processo junto com o pastor Roslão em relação aos meninos, e o que tem ajudado nessa fase com os meninos, né? Todo o processo do tratamento de Rosilon foi bem desafiador, né? Nós passamos por muitas situações. Eu não tentava esconder das pessoas. Eu sou uma pessoa discreta, eu não me esforço para ser, eu simplesmente sou. E aprendi a desenvolver muita coisa também, só porque Rosilon sempre viajou. Então eu acostumei a me virar, né? Falando assim. Então eu fui desenvolvendo o que era preciso para cuidar dele, para fazer o tratamento. E claro que não foi fácil, mas desfrutei muito da graça do Senhor na minha vida. A palavra, ela é fundamental na nossa vida, ela nos fortalece. Eu lembro que quando eu recebi o primeiro diagnóstico dele, lá em 2019, que eu vi e eu orei ao Senhor, eu estava no hospital, não falei para ele, só falei dias depois, quando ele tinha se recuperado da cirurgia. Eu disse, Senhor, eu não vou tentar impressionar ninguém, eu não vou tentar mostrar que eu sou isso ou aquilo. Eu agora vou descobrir quem eu sou em você, o quanto eu tenho firmeza na palavra, a mulher que eu sou e a mulher que eu preciso me tornar para passar por isso aqui. Então eu vivi o processo assim, sem ficar tentando pensar o que as pessoas estavam pensando. Porque eu recebi várias críticas, recebi elogios e também críticas. Que eu estava bem demais para quem está com o marido doente, que eu estava feliz demais. Então, assim, se você está bem, você é criticado, se você não está bem, tem alguém que critica também. E aí eu busquei ficar concentrada, e se eu tivesse que mostrar alguma coisa, ia ser para ele. Porque ele precisava da minha força, da minha firmeza.
Então, eu busquei fazer isso, viver tranquila, e é o que eu tenho feito também, vivendo o processo de forma leve, tranquila, com os meninos também, sem pressionar para pular as etapas, porque o luto ele precisa ser vivido, né? A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Sim. Então, assim, perder o marido não é perder um emprego, perder o pai não é perder um cachorrinho, é uma perda muito relevante, tanto pela pessoa como pelos papéis que essa pessoa desenvolvia. Então, é preciso viver esse momento, processar esse momento, e eu tenho uma forma, assim, de processar as coisas prática, eu sou muito prática e gosto de ficar quieta. Não é que eu quero me isolar, como a Bíblia diz, que o que se isola busca seus próprios interesses, não é uma questão de me isolar, eu convivo também, tem os momentos, mas tem momentos que eu preciso ficar quieta, me concentrar, entender o que está acontecendo e processando e me posicionando diante dessas coisas, buscando Até em Deus ficar mesmo. bem para os meninos, né? Isso. E buscando em Deus a sabedoria que eu preciso para viver aquele momento. Então, assim, eu tenho recebido do Senhor. E outra coisa, assim, muito importante, eu trouxe aqui para indicar para vocês, a leitura desse livro, assim, trouxe um grande fortalecimento para a minha vida. Esse livro é maravilhoso, Vida Após a Morte. Ele me trouxe muitas instruções, tem trazido ainda que eu volto para ele, porque às vezes a gente não se sente compreendido, porque o luto é uma coisa muito particular. E quando eu comecei a ler esse livro de Tony Cook, parecia que eu estava conversando com ele. Ele entendia o que eu estava vivendo e me fazia entender coisas que nem eu estava entendendo. Então foi uma bênção para a minha vida e tem sido. Eu indiquei já bastante, já dei para algumas pessoas, porque ele abençoou minha vida. Então esse foi o resultado particular. Talvez para outra pessoa não seja tanto quanto foi para mim, tem sido, né? Mas é a minha experiência e eu indico demais esse livro. Que bom. Dai, a leitura desse livro, né? Que a gente olha assim, Vida Após a Morte. Talvez pessoas possam olhar para dizer, não é para mim agora. Por que eu vou ler esse livro? Em algum momento, quando você viu esse livro, você pensou que esse livro seria necessário só para agora? Ou você já vinha, como você falou, que a gente precisa, assim, ser aberto para ter instruções, né? Pertinente a esse livro, né? Ele é um livro para se ler quando se passa pela situação, ou é interessante ter a leitura dele antes? Não que a gente pense que vai passar. Esse livro, eu creio que ele é indicado para todo crente. Eu achei, assim, nossa, formidável. E eu aprendi muitas coisas, não só relativa a luto. Ele ensina muito sobre a vida. Rosilon mesmo falava para mim sobre esse livro, porque ele deu um treinamento usando esse livro. Ele disse, você precisa ler, esse livro é maravilhoso. E eu, tá bom, mas tem tanto livro para ler, né? Tanto livro bom para ler, depois eu vejo para ler. E eu me lembrei das palavras dele, e uma amiga também falando sobre esse livro, né? Depois que ele faleceu, e eu peguei para ler. E fui vendo, eu disse, nossa, realmente é um livro para todo mundo ler. Porque mesmo que você não esteja vivendo luto, você convive com alguém, você conhece alguém que vive o luto. E compreender como lidar com as pessoas para conseguirmos ser mais acolhedores é muito importante. E para entender muitos pontos que ele coloca aqui, meu Deus do céu, principalmente lideranças, é muito importante ter conhecimento a respeito do que está aqui dentro. Durante esse processo, né, Dai, teve alguma situação inconveniente que você passou, né? Qual o conselho que você teria para dar para quem está nos assistindo do que dizer e o que não dizer, tanto para quem está passando pelo luto, né, no caso você e os meninos também, o que não dizer para as crianças numa situação dessa? Eu fiz uma postagem, né, no Instagram falando um pouquinho sobre isso, que as pessoas falam, né, às vezes, mas o nosso consolo é que vai encontrar no céu, né? E eu falei, para mim, como esposa, não é um consolo, porque no céu eu não vou encontrar meu marido. Meu marido só tem na terra.
E quando eu for para o céu, eu só quero saber de Jesus. Os outros são os outros, né? Mas meus olhos vão brilhar por ele. Então, assim, claro que eu fico feliz que ele está no céu, mas isso não me consola enquanto esposa. E nem para os meninos como filhos. Mas, assim, é comum, eu mesmo já falei isso para outras pessoas. Né? E aí, vivendo essa situação, eu pude pensar e disse, nossa, isso não me consola. E não teve, assim, nada inconveniente. O que, às vezes, se torna pesado é que as pessoas pressionam um pouco essa saída do luto. E eu sei que não é proposital. Nesse livro ele fala também sobre isso, né? Que às vezes a gente se sente tão incomodado com o sofrimento do outro porque a gente não quer ver ninguém sofrendo, é fato. Então nós queremos dar soluções rápidas para acabar logo com aquilo. Só que o luto não se acaba logo. Ele é um processo. Então esse peso que vem, né, de dar, olha, faz isso, faz aquilo, tipo, ó, eu vou seguir esses passos e vai acabar toda a dor. É ruim. É desgastante, às vezes é irritante. É um pouco de cada coisa, né? E depois de ler esse livro, assim, eu fiquei mais tranquila, né? Ter paciência, porque é interessante que mesmo vivendo luto, você tem que andar em amor, você tem que ter paciência com as pessoas, você tem que olhar e dizer, oh meu Deus, que pessoa inocente. Ah, Senhor, tem piedade dessa vida, meu Pai, para falar uma coisa dessa nesse momento. Então a gente tem que, assim, saber, né, relevar muita coisa e ficar de boa, porque senão é um peso a mais. Né? Então eu não trago para mim esses pesos, eu busco tentar entender e deixar de lado, mas é um pouco inconveniente. E eu sei que não é proposital, né? É algo que a gente está querendo realmente ajudar a pessoa, mas não está ajudando. E eu indico mais uma vez o livro, ele explica bem a esse respeito e é bem interessante. E os meninos, diante dessa situação, eles passaram por algum momento constrangedor que você percebeu, né? E se você pudesse, você estava ali para intervir? Não teve nada assim específico que eu presenciei. O que eu percebia é que as pessoas têm uma visão como que o luto da criança é uma coisa bobinha. Né? Ah, não, compra um cachorro, né? Eles vão ficar bem, não quer ir para a escola. Não, mas tem que ir. A vida continua. Né? De fato, a vida continua. Mas nós estamos vivendo um luto. Vai ficar tudo bem. Olha, a sua vida, eu sei, vai ficar tudo bem. Com certeza, já está tudo caminhando bem dentro do que é para ser nesse momento. E nós sabemos que, assim, a vida não acabou. Em nenhum momento eu falei isso para os meninos, sempre falando o contrário. Ó, Deus vai fazer coisas maravilhosas, Deus vai nos surpreender, a gente está sentindo a dor, mas Deus cuida da gente, sempre falando isso. Só que enquanto nós estamos vivendo o luto, mesmo que eu sei que ali na frente isso aqui vai ser só uma lembrança, mas enquanto eu estou vivendo, eu estou vivendo. Né? Uma mulher, quando está tendo contrações para ter um bebê, olha que ter um bebê é uma coisa boa, ela sabe que vai passar, mas isso não anula a dor. Ela vai sentir a dor, desculpa, até que chegue a hora do bebê nascer. Então, o luto vai existir esse processo de dor até que essa dor vá finalizando. Então, vai se viver e as pessoas precisam respeitar isso, né? Esse momento da criança também de viver. Eu lembrei agora que Pedro falou na escola de uma piadinha que fizeram. E ele ficou bem chateado, né? Bem sentido. Foi os próprios coleguinhas, mas crianças pequenas, né? De 6 anos também. Mas ele ficou muito magoado. Ele chorou bastante, porque era algo relativo a pai. E ele sentiu que foi como uma ofensa ao pai dele. E eu conversei com ele, levando aquele assunto a sério. Né? Eu acredito que eu posso falar que era assim, dizia, diz manteiga. Aí ele, manteiga. Aí ele dizia, teu pai tem 2 negas. Essa brincadeira ele é bem antiga, né? Muito ofendido. Por quê? Primeiro, ele lembrou, não tenho mais pai. Então ele começou a chorar. E segundo, ofendeu o pai dele, dizendo que o pai dele tinha 2 negas. Como é que fala isso do meu pai? E isso aconteceu algumas vezes e ele ficou assim, bem ofendido, né? Então, é importante ouvir a criança e levar a sério aquilo que ela está vivendo. Porque para os outros é uma brincadeirinha, eles nem entendem, né, pela idade. E
talvez até para o professor, não sei como a professora encarou, mas nós como pais precisamos ser cuidadosos com essas coisas e ir trabalhando. E ter esse cuidado, né, esse olhar atento de que não simplesmente ir na escola reclamar por isso, mas entender, fazer com que ele compreenda que aquilo ali passou de uma brincadeira e não fermentar. Né? É interessante você falando aí o quanto, 6 anos, né, o Pedro tem, né, o quanto uma criança, você vê, apenas 6 anos, consegue enxergar a integridade do pai, né? Enquanto você estava falando aí, eu também pegando aqui outro ensinamento, né, que ele ficou chateado porque, de uma certa forma, feriram a integridade do pai, né? E para ele, a integridade, na verdade, não era aquilo que alguém estava falando. Então, a importância, na verdade, dos pais, né, enquanto realmente estão aqui na Terra. Acho que o melhor presente que a gente pode dar realmente aos nossos filhos é ser justamente íntegro, né? Passar essa mensagem. Uma vez eu vi o pastor Josué Gonçalves, ele falando algo interessante, né? Ele falando que muitos pais, na verdade, desejam deixar uma herança para os seus filhos. Mas a gente precisa, na verdade, deixar um legado, né? Porque um legado, na verdade, ele é construído no filho, né? Na criança. Você vê esse exemplo, né? Esse legado de integridade, né? De firmeza, né? Que não é assim como, por mais que seja uma brincadeira, que tivesse passado uma mensagem para ele, mas dá para compreender que, na verdade, ele tinha ali integridade aqui dentro. Né? Isso é maravilhoso. Eu lembro de uma outra publicação sua, Daiane, você falou, não sei se foi o Pedro ou foi o Lucas, né? Que teve um dia que não quis, você chegou com os dois na escola, né? E um deles não quis ficar na escola, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, qual o motivo, como você foi sensível para aproveitar aquela situação e também, na verdade, aproveitar o tempo. Né? Eu li que você, na verdade, atendeu o pedido de um dos seus filhos e levou para estar passando o dia com você. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Eles perderam 15 dias de aula, foi logo no começo, e eu entendi que era realmente um momento. Eu sou uma mãe que não deixa perder aula. E aí eu vi que era necessário aquele momento. Então eu liberei para que eles pudessem ficar até eles se sentissem bem para ir. Mas Lucas demorou um pouquinho mais do que Pedro, até pela compreensão que ele tem do que tinha acontecido, né? Que é muito mais elevada do que a de Pedro. E ele falou que não queria, eu quis insistir, mas eu percebi que realmente ele não estava bem para ficar. E aí eu avaliei, fiquei pensando, porque nem sempre a gente vai ter a resposta, né? Tem momentos que eu faço, que eu decido, eu não sei se foi a melhor decisão, mas eu entendi que foi a melhor decisão. Nem sempre a gente vai ter a resposta. E nós precisamos ser conscientes disso. E nem sempre a gente vai fazer a coisa certa. Mas eu tentei fazer o que eu entendia ser certo. E eu tinha muita coisa para resolver no centro e para banco. E ele disse, eu vou, mamãe, eu vou ficar lá. E aí eu comprei um gibi para ele, que ele gosta de ler. E ele ficou, eu passei acho que mais de 2 horas no banco, nem me lembro. E ele ficou lá lendo, quietinho. E na volta ele disse, mãe, eu precisava passar esse tempo com você. Então aquilo assim, foi tão bom, né, ouvir aquilo, porque eu vi que eu tomei a decisão certa, que realmente ele estava precisando daquilo, né, e a gente conversando no carro. Nós precisamos ser muito intencionais todo o tempo, né, não tem um momento que eu tenho que estar, tô aqui só à toa, tô à toa, mas de forma intencional. O que é que eu vou fazer nesse momento à toa? O que é que eu vou aproveitar para conversar? Porque com criança a gente, olha, vem cá, senta aqui, vamos conversar aqui sobre luto. Não é assim que funciona, né? Então, eu aproveito todos esses momentos para tentar extrair alguma coisa, depositar alguma coisa da forma mais leve possível. Então, é isso que eu tenho buscado fazer, né? Fiz naquele dia e venho buscando fazer. Chegou outras situações que ele também não queria ficar na escola, mas eu já vi que ele estava querendo se aproveitar da situação. A gente tem que discernir. Sim. Eu disse, filho, você tá bem para ir para a escola, tá? Aí ele deu um sorrisinho e eu disse, você vai para a escola, viu? E aí ele foi. E aí eu vou acompanhando, né, os dois. Para você ver, criança, ela percebe, né? Você teve esse olhar atento, né? Foi à altura da necessidade dele, e nada melhor do que ouvir o que você ouviu, né? Que ele precisava daquele tempo. Então isso, eu acredito que foi um combustível para você. Fez a coisa certa, né?
Daiane, tem uma outra publicação sua também, né? Eu acho interessante tocar nesse assunto, porque às vezes numa situação dessa, né, dependendo de ser com as crianças ou com o adulto, às vezes a gente querendo consolar, a gente pode expressar palavras ou pode expressar até um desejo mesmo assim, que em vez de ajudar vai estar prejudicando, né? Eu vi uma publicação sua falando algumas frases sobre o que dizer, né, o que fazer numa situação dessa para consolar alguém. Até mesmo você pode estar falando para os pais como consolar as crianças, o que falar. Né? Você poderia falar um pouco sobre isso, né? Eu lembro que você fez uma publicação, né, das frases que podem ser utilizadas para estar consolando, em vez de estar fazendo algo contrário. Né? Então, esse livro, novamente, ele fala muito sobre isso, né, Tony Cook? Sobre essas frases, né? E eu me lembrei agora que ele tem algumas partes do livro, alguns trechos, que são falas de outras pessoas que viveram luto. E tem uma de uma mulher que ela fala assim: eu levei anos para se tornar uma com meu marido, então leva tempo para deixar de ser uma. No sentido da convivência, né? De aprender a conviver e de desenvolver essa vida junto. Então, isso é um fato, né? A gente leva anos para construir coisas e num piscar de olhos a pessoa não está lá, mas a construção está. Sim. Ela permanece, né? Então, assim, as falas, às vezes, elas são muito simplistas, né? Olha, eu entendo o que você está vivendo. Ah, mas você já viveu isso? Não, mas eu entendo. Como você entende? Né? Você não tem como entender algo que você não viveu, né? E aí eu falo, né, uma das frases que ele mesmo disse, que é interessante a gente dizer, ó, eu não sei o que você está sentindo, mas eu tô aqui para te ajudar, né? Eu imagino que está sendo difícil, mas se você precisar de ajuda, eu quero estar com você, ó, eu tô orando por você, porque quando você coloca eu sei, eu entendo, mais isso e aquilo, já e traz ali o resultado de como resolver tudo aquilo rápido, é terrível, é desastroso, né? E para a criança da mesma forma. E as pessoas têm uma facilidade ainda maior de resolver o luto da criança muito rápido, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. E ele fala também sobre isso no livro, sobre esse cuidado com a criança. Tanto que lá no velório, algumas pessoas mais próximas, homens principalmente, eu falei, dá um abraço nos meninos. Porque as pessoas me abraçavam, me consolavam, mas os meninos ficavam só por ali. E a criança também precisa ser abraçada e ouvir isso. Eu sinto muito pelo que você está vivendo. Eu não sei como é perder um pai, mas não deve ser fácil. Porque ela se sente acolhida, ela se sente amada. Eu estava conversando com o Lucas esses dias, e ele falando da conferência, né? Quando termina a conferência de pastores. Quando termina o culto, tem uma sala lá que normalmente os supervisores vão, né? É livre para eles, uns vão, outros não. E a gente sempre foi por lá. E no primeiro dia eu não fui. E ele ficou assim, muito sentido. Ele chorou bastante. E eu fui tentar entender, né? Porque aquilo mexeu. Ele chorou igual ao dia que eu contei que o pai faleceu. E ontem esses dias eu conversando com ele, ele falou que no dia que ele foi, no outro dia eu fui na sala, ele sentiu como se o pai estivesse lá, porque era o ambiente do pai. Então ele se sentiu acolhido, as pessoas falavam com ele, as pessoas tratavam ele da mesma forma que tratavam quando o pai estava lá. Então ele se sentiu amado. Era como que, ele disse pra mim assim, era como se papai estivesse lá. Que lindo. Então a criança precisa desse acolhimento, desse cuidado, do abraço, de um olhar. E eles, no caso, que são meninos, principalmente eu vejo essa busca na figura masculina. Maravilha, gente, que bênção, né? Na verdade, nós estamos chegando já no final. Eu queria deixar você à vontade também para poder aconselhar, se despedir, né? Passar alguns conselhos que vêm no teu coração para quem está do outro lado da tela aí. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado, tá, Daiane? Mas fica à vontade para poder dar alguns outros conselhos que tiver no seu coração, né? E se despedir de quem está nos assistindo. Então, se você está vivendo luto, eu quero dizer para você que luto é algo muito individual, né? Você não precisa comparar o que você está vivendo com o que eu estou vivendo ou qualquer outra pessoa. Porque o luto, ele é bem particular. Então, cada pessoa tem que saber viver o seu momento, né? O seu processo.
Eu não posso dizer que eu compreendo uma mãe que perde um filho e dizer, eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu não sei. Eu sei o que é perder um marido, eu não sei o que é perder um filho. E mesmo para uma mulher que perdeu o marido, eu também não posso dizer que eu sei exatamente o que ela está sentindo. Porque depende do vínculo que essa pessoa tinha, dos papéis que eram desenvolvidos, né? Do tempo de convivência, depende de muita coisa, da personalidade da pessoa. Eu falei que eu sou muito prática, então assim, eu encaro, não queria que ele morresse, fiz tudo que eu poderia fazer, mas ele partiu. E agora eu preciso continuar a minha vida. Então eu foco em continuar, esse é o meu foco. Mas eu sei que tem outras pessoas que são diferentes, então elas vão sofrer um pouco mais, o luto dela vai se estender mais, e eu não estou dizendo que o meu luto acabou, e eu não sinto, que não dói. Hoje mesmo foi um dia desafiador, eu fiz algumas coisas que trouxe muita lembrança, alguns lugares que eu fui, e deu muita saudade, mexeu bastante. Eu sinto, dói, não é fácil, o luto é muito desafiador. E só que cada pessoa vai viver de forma diferente, e a gente não tem que querer que todo mundo viva da mesma forma, que seja o mesmo tempo. Porque fulano foi assim, tem que ser assim. Não. Né? Cada um vai viver da sua forma. Agora, tenho autorresponsabilidade. Eu tenho que entender, eu estou bem, eu estou entrando em depressão, se eu estou entrando em depressão, eu preciso pedir ajuda a alguém. Né? Mas se está tudo bem, eu tenho feito isso. Quando eu não quero sair, eu não saio. Se eu quiser chorar, eu choro. Se eu não estou afim de conversar, eu não converso. Né? Mas eu sei que está tudo sob controle. E é importante que as pessoas entendam que, às vezes, quando a gente não está bem, ou está chorando, ou não quer sair, não quer dizer que eu estou vivendo 24 horas aquilo. Se eu estou chorando muito, é um momento que daqui a pouco passa. Né? Então, eu tenho que ter o direito de viver aquele momento até que ele passe. Agora, se isso tem sido uma constante, a pessoa chora 24 horas, está ali evoluindo com uma depressão, sim, ela precisa de intervenção, de ajuda, talvez um psicólogo. Muito bom. Então, precisamos ter esse olhar, né? E quem está vivendo, ficar em paz, ficar tranquilo e confiar no Senhor. Eu indico também esses 2 livros aqui. O Espírito Santo e Você, de Rick Renner, um livro maravilhoso que abençoou muito minha vida, eu já tinha lido, e agora eu estou lendo esse aqui, Graça, o Poder do Evangelho, que está completando. Então, esse aqui eu posso dizer que é o combo para você que está vivendo aí o luto, apresenta esse combo para você. Tem abençoado, enriquecido muito a minha vida, e eu sou muito grata ao Senhor por isso, né? O Espírito Santo consola, a presença de Deus faz toda a diferença, correr para Ele, buscar Ele. Tem um momento de buscar a pessoa, sim, mas tem um momento que nós precisamos de nos expor mesmo ao Senhor. Amém. E vai vir direção dEle, vai vir luz, Ele vai nos instruir como viver, que decisões tomar. E eu vejo assim, que quanto mais eu me exponho ao Espírito Santo, eu tenho percepções do meu futuro, que é de paz, de alegria, de crescimento, e isso me dá uma estabilidade muito grande, que naturalmente eu não teria. Bom demais, né? Então, Dai, foi um tempo maravilhoso, né, de ensino, de instruções preciosas. Nós queremos agradecer a você por ter aceitado o convite, né, de ter compartilhado esses momentos, essa ajuda, né, que veio da parte do Senhor, que ainda vem, né, e foi maravilhoso. Eu aprendi demais, né, absorvi tudo isso, e eu sei que tem pessoas aí também que estão nos assistindo, que foi grandemente abençoado. Amém, gente. Que bênção, Daiane. Obrigado, Amém, viu? obrigado. Por abrir o coração, né, e compartilhar coisas que com certeza vai ajudar quem está aí do outro lado da tela. Obrigado por você estar aí também, dividindo o seu tempo conosco, né, compartilhando aí conosco o seu tempo. Nós agradecemos por sua atenção, nós queremos te motivar, se você ainda não é inscrito no nosso canal da igreja, se inscreve, ativa aí o sininho, né, dá um like aí nesse vídeo aí do podcast, né, nós estamos desenvolvendo alguns podcasts maravilhosos, continua acompanhando, tem muito mais conteúdos para que você possa absorver, compartilhar, para que mais famílias sejam alcançadas, pais, mães, né, pessoas que estão querendo até casar mesmo, ainda não tem filho, mas que podem receber instruções preciosas que Deus tem disseminado aqui por meio de pessoas que têm vivido algumas coisas no Senhor. Obrigado por sua atenção, compartilha, acompanha toda a programação da Escola de Paz. Nós também temos todo o último culto de cada mês, o culto da família, nossa igreja,
ela também tem a atuação, o culto também tem a atuação da Escola de Paz, e acompanha sempre aqui as nossas redes sociais, porque sempre nós vamos estar soltando aí conteúdos que vai abençoar a sua vida como pai, como mãe, né, e família como um todo. Deus te abençoe, um abraço, tchau, tchau.